está no livro de Timóteo, segunda carta de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Mas antes vamos orar. Vamos orar pelo texto da segunda carta de Timóteo 2, do versículo 1 por diante, até o versículo 26 deste capítulo 2 da segunda carta. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite, por essa semana. Obrigado porque o Senhor nos concedeu uma semana tranquila, uma semana de paz na Tua direção. Obrigado, meu Deus, pela vida dos Teus filhos que estão aqui, daqueles que precisam da Tua ajuda, ou aqueles que ainda vão chegar. Pedimos que o Senhor possa estar com eles, confortando e fortalecendo. Muito obrigado pela Igreja Mãe, esse projeto dela, como também a viagem que fizeram ontem para Belém de Maria. E por este trabalho que aconteceram ontem da nossa denominação. E por este culto, meu Deus, e por esta palavra, quando nós iremos ministrar para os nossos corações, afasta de nós aquilo que não te agrada, para que, meu Deus, nós possamos falar da Tua grandeza, da Tua palavra. A palavra é Tua, que sirva para encher o nosso coração, para nos fortalecer, para que haja na Tua igreja edificação, conforto e alegria. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, pelas vidas que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amado, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Vamos meditar um pouco, nessa palavra. Contrário? Quem encontrou, diga amém. E quem não encontrou, diga eu vou procurar. Diz assim a santa palavra do Senhor, na carta de Paulo a Timóteo, que tem como título os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se negamos a Ele, por sua vez, nos negará. Se são infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Amém? Amados, como a igreja conhece, o texto fala de Paulo orientando a seu filho Timóteo na fé. Timóteo era um discípulo dele, ainda novo, e Paulo aqui está fortalecendo ele. Paulo estava no final do seu ministério, quando escreveu esta carta estava preso. Então este Timóteo, a qual ele escreveu esta carta, o Timóteo, filho de uma judia, filho de Eunice e sua avó Loide, é assim que fala em Atos 16:1,
como diz também aqui logo no início da carta de 2 Timóteo, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, a graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. E aí ele fala no versículo 5, pela recordação que guardo a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, como diz aqui, que o Timóteo, filho de Eunice, sua avó Loide, de pai grego, discípulo de Paulo, ele ainda pouco experiente, Paulo aqui está orientando ele, preparando para o ministério. E Paulo, naquele momento de sofrimento, preso, e na época a prisão era escura, fria, e a iluminação, uma pequena parte em cima, pouca iluminação, ou quase nenhuma. E ele estava preso, e as suas últimas palavras, ele pede até a capa: traz minha capa que eu desci em Trode, traz também meus pergaminhos. Então era a escuridão, e aí que marcou a vida dele, né, por pregar o Evangelho. E Paulo, como ele carregava as marcas, as chamas, né, do Senhor, e aqui ele está confortando a Timóteo, que ele fosse assim um ministro do Evangelho, um pregador, um pastor preparado. E no versículo 15 eu quero destacar, ele diz assim para ele: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pelo texto aqui, mostra que Paulo estava preocupado com o seu treinamento, com a sua palavra, que ele tivesse assim uma boa palavra para guiar o rebanho, para servir a Deus, e que ele tivesse um bom preparo, se aplicasse às leituras, se aplicasse ao ministério. E aí Paulo aqui está orientando ele. E no texto aqui diz que, primeiro ele diz assim: pois meu filho, na fé, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha aí, para ele se fortalecer em Cristo, é nele que a gente se fortalece, é ele que guia a nossa vida. Então ele está orientando a Timóteo que ele se fortalecesse na palavra, no Cristo, na sua graça. E demais aqui, participa dos meus, no versículo 3, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Então aqui ele comparou, ele fala aqui da batalha, da luta, não é? Então, se o soldado enfrenta lutas, desafio, então ele diz aqui: olha, como um bom soldado, sofre comigo. Então o soldado, o que é o soldado? É aquele que foi alistado, aquele que foi treinado para trabalhar, não é assim? Para servir, a servir ao Estado. E aqui ele fala do soldado, né? Nós somos soldados de Cristo, estamos assim servindo ele nesta batalha. Em serviço, ele diz que o soldado não pode se atrapalhar. Diz aqui no versículo mais adiante, no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É como nós como soldados de Cristo, vamos agora servir e agradar a Ele. Foi Ele que nos chamou para a batalha. A vida cristã é uma batalha. E aqui o Paulo está preparando ele, treinando para o ministério. Ele que era um servo ainda novo, como diz aqui, é meu filho na fé. Paulo, um homem já experiente no final de carreira, como ele diz aqui, que ele fala aqui do sofrimento, tudo suporto, acabei a carreira, guardei a fé, mas Deus vai falar. E ele está dizendo aqui a Timóteo ele se preparar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é um obreiro aprovado? É aquele que faz a vontade do Senhor. Eu não cito aqui do soldado, que deve ser aquele guerreiro que luta, não é verdade? Obedecendo àquele que o chamou. Quando fala de soldado também, lembra a disciplina e a obediência. Então é isso que era importante na vida de Timóteo, ser um servo obediente. Aí ele deu exemplo também, comparou o ministério também ao atleta também. O versículo 5: igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Aí deu exemplo agora, deu do soldado, e agora deu também do atleta, que tem disciplina.
na verdade, que se prepara na alimentação, no treinamento. Todo o atleta, né, seja na corrida rústica, no futebol ou qualquer outra modalidade, ele se prepara até na alimentação, né, assim, para ter um bom desempenho. E por isso que Paulo está dizendo a ele que ele, como atleta, deve se preparar. Ele cita agora também o lavrador, no versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, olha, do lavrador ou do agricultor, né? Ou do fazendeiro, o que tem a propriedade e vive dela. E diz aqui que ele deve participar dos frutos. Evidentemente que vai trabalhar, ele ia trabalhar e ia viver do Evangelho. Ele ia servir a Deus e dele ia viver. E aqui está orientando ele a suportar. Veja o que diz no versículo 10: e por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha aí, então para ele suportar, como Paulo estava suportando a prisão, não é verdade? Ele disse que ele estava preso, mas a palavra não estava. Ele preso estava orientando a Timóteo a ter um bom desempenho no ministério. E aqui ele continua mais no versículo 16, diz assim a ele: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha, então ele ser um cabo equilibrado. Os cuidado no ouvir e no falar. Os cuidado naquilo que ele vai ministrar. Ele cita aqui até no versículo 17 do Himeneu e o Fileto. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e o Fileto. Ele cita aqui, não é verdade, as lutas que eles enfrentavam, a dificuldade que ele ia enfrentar. Ele está treinando aqui o seu filho na fé para o ministério. Ele está treinando aqui, está dando figura de linguagem para o ministério que ele ia enfrentar. E Paulo diz aqui que ele estava já cansado de luta, preso, enfrentando dificuldade e a prisão. Era muito inóspita, fria, também ali com frieza, com, eu digo, solidão, com também umidade, né, frieza e outra dificuldade, e marcava a sua vida. E ele mesmo preso, ele está aqui orientando, né, para que Timóteo fosse um servo obediente, preparado, um servo preparado para servir a Deus. E aqui ele mostra aqui as marcas do cristão e do servo. E ele continua mais, no versículo 22, ele diz assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Olha, claro que todo jovem enfrenta paixões, tentações, não é verdade? E enfrenta também dificuldades, lutas, e aqui está orientando ele a se preparar e ter esse cuidado. Se você não controla a sua paixão, então você vai ser controlada por ela. Então controla as suas paixões, não é verdade? Então ele aqui está orientando a ele a ter essa compreensão. Até, veja no versículo 7, como ele diz assim: pondera, o que acaba de dizer, pondera pensa que eu estou dizendo, pondera, no versículo 7, o que acaba de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Claro que ele precisava de quê? De uma experiência da vida cristã. Ele precisava de um preparo para o ministério, preparo para servir. Todos nós precisamos de preparo também, para desenvolver o trabalho do Senhor. A gente precisa também de dedicação, a gente precisa de condicionamento, de se empenhar, de ter um bom desempenho na obra de Deus. E como testemunha de Cristo, né, que eu cito sempre aqui como testemunha, o exemplo pessoal. Paulo está dando o exemplo da vida dele, de sofrimento, de luta, e treinando agora ao Timóteo para que ele pudesse desenvolver o trabalho do Senhor. E nós também desenvolver o trabalho de Deus. Em meio à dificuldade, à luta, suportar um ao outro. Suportar as lutas e depender de Deus. Veja o que diz aqui no versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós iremos nos fortalecer em Cristo. É Ele que vai nos fortalecer. Estamos cheios dEle. Ele vai nos guiar através do Espírito Santo. E cheio dEle, da sua graça, da sua palavra. Vamos ter os cuidados, que diz aqui, evita igualmente os falatórios. Olha, os cuidados
no desempenho da vida cristã. E aqui mais adiante ele continua falando, treinando o que ele ia passar, no versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando, para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Olha, disciplinado, mansidão. Então o servo deve ter essas qualidades para servir a Deus. A Bíblia diz que Moisés enfrentou muitas lutas, mas a Bíblia diz que o manso. E a mansidão é um requisito para a vida cristã, para enfrentar as lutas e ter sabedoria, e ter muita dedicação, e ter, se você continuar lendo aqui, vai encontrar no capítulo 4, que ele diz assim, sobre a pregação. Eu falei aqui em 2,15, mas ele continua dizendo, 4,2, prega a palavra, insta a tempo, quer seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha, ele devia ter esse preparo na pregação, no acompanhamento, no aconselhamento pastoral e demais, pois haverá tempo em que não só suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Olha aí, o que é suportar as aflições? Todo crente enfrenta aflição e tentação e lutas, porque não nos chamou para um mar de rosa, para só um mês de férias, né? Um ato de férias. Ele nos chamou para a batalha. Ele não fala aqui do lavrador, fala do soldado, fala do atleta, deve se dedicar, se empenhar, se treinar, se preparar para desenvolver a vida cristã, para desenvolver, no caso aqui, o ministério, e demais aqui, no versículo 4, e se recusarão a dar ouvido à verdade, e entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cada um de nós tem esta missão de viver e pregar o evangelho, mostrar as verdades da palavra, para que o homem possa ter uma vida cristã genuína, uma vida de arrependimento, uma vida no altar. Ele cita aqui no capítulo 3, versículo 16, e toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, veja que Paulo está preocupado agora com o seu filho na fé. A preocupação de Deus com o nosso crescimento. A preocupação do Senhor com cada líder. A preocupação do Senhor que Ele tem com os seus filhos, com a sua igreja, para que a igreja cada vez mais ela seja uma igreja saudável, que vive em comunhão, como nós acabamos de cantar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. Nós aprendemos com quem? Com o Senhor. Ele que nos ensina. Ele é manso e suave, e nos chama para o arrependimento, para a comunhão, para servir. E demais aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. A missão de Paulo, como a de Timóteo, que é o caso que ele fala aqui no treinamento de Timóteo, é falar da grandeza de Deus, falar do amor de Deus, em meio às tempestades e dificuldades. Será que eram as dificuldades que Paulo ou Timóteo ia desistir? O próprio Senhor também enfrentou lutas, tentações, assim como diz a palavra que ele foi batizado e enfrentou tentações. Claro que Paulo enfrentou muitas, e aqui ele está treinando o seu filho, a gente tem um desempenho na vida cristã, a gente focar no Senhor, como diz a palavra, quem põe a mão do arado não pode olhar para trás. Se nós servimos a Deus, não nos atrapalhar. Vou dar um exemplo aqui, que o soldado que foi chamado, não vai se atrapalhar com as coisas simples, mas vai superar, vencer, trabalhar. Então o soldado é aquele que tem disciplina, tem a cadência, na verdade, o testemunho, a vida digna. Então
espera de um soldado, de um cristão, que ele tenha um bom testemunho, servo de Deus, que ele seja o sal da terra, a luz do mundo. E por isso que Paulo aqui está treinando seu filho para ser esse servo fiel, que seja controlado por Deus, não pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, e não fique só a viver em contenda. Diz aqui, versículo 24 do capítulo 2, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor, nós, não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão. Olha, a gente faz isto no dia a dia, em casa, na igreja, para que haja crescimento. Quem ama também disciplina, ensina. Se nós amamos aos nossos filhos, a gente tem um cuidado com a sua vida, seja em casa, na escola, até quando se casa, os pais têm aquele cuidado. Deus também tem esse cuidado com o seu povo, a sua igreja. O que Paulo está dizendo aqui é os cuidados que nós, como cristãos, devemos ter. A fidelidade, a mansidão, os cuidados com a vida cristã, os cuidados assim com as tentações. Ele cita que tem homens suportar o sofrimento, ter a sua vida no altar, com um bom soldado, com um atleta, com um lavrador. E concluindo, quando ele fala com um bom soldado, que tem a disciplina, que está pronto, que tem condicionamento para lutar, para servir, para trabalhar, que obedece a quem o arregimentou. Então, além de ser obediente, tem a sua autodisciplina, mansidão, assim como o lavrador, ele é treinado, não é, para desenvolver o seu atletismo, seja correndo ou jogando. Então, ele tem a sua alimentação, a sua vida digna. Então, nós como cristãos, devemos ter um bom testemunho, um bom preparo, preparado para falar. Se nós calarmos, até as pedras clamarão. E na hora de falar, de ensinar, de explicar, seja em casa, na igreja, a gente não pode negar. Então, concluindo, no versículo 15, 2,15, procura apresentar-te aprovado. O que é um crente aprovado? O que é um servo, um obreiro aprovado? Por Deus, não é verdade? Por Deus, aquele que agrada a Deus, que maneja bem. Então ele se refere aqui ao obreiro ser um dispenseiro, tirar alimento ali para cada um, aquela mãe que tira o alimento ali, não é? Faz a refeição para cada um ali, ela sabe onde está a comida, assim o servo sabe o texto que deve alimentar, fortalecer, como diz aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Então o servo, o líder, vai treinar, preparar, alimentar o rebanho com a palavra de Deus. E esta palavra, para que, não é, cada um de nós possamos crescer na fé, na graça, no conhecimento. Ele diz ainda sobre a ressurreição, no versículo 18: estes se desviarão, se refere a Himeneu e a Fileto, estes se desviarão da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, então pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro, de prata, também de madeira, de barro, mas alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. É assim que Deus nos quer, nos espera, que possamos ser servo de honra, não é? Purificado, servo santo, como diz aqui, santificado, útil ao seu possuidor. Então, Deus quer que possamos estar nos purificando, nos santificando, fazendo melhor para Ele, vigiando, como diz aqui, vigiando os cuidados com a nossa vida, os cuidados com a vida cristã, os cuidados com a família, com a igreja. Amados, o ministério é do Senhor. Ele nos chamou para servir e servir bem. Ele nos chamou para nós nos dedicarmos a Ele na tarefa de ganhar almas para o reino. E diz o texto aqui que toda a preocupação de Paulo era com a vida cristã de Timóteo, era com o seu ministério, como ele ia conduzir o rebanho de Deus, com sabedoria, que o rebanho fosse cada vez mais saudável.
Deus quer que seu rebanho tenha saúde espiritual, um rebanho, uma igreja saudável, uma igreja de comunhão. Mas aqui diz que tanto Paulo como o Timóteo, eles enfrentaram lutas, dificuldade, mas é normal na vida do cristão. Até o próprio Jesus, ele enfrentou também adversidades, lutas e tentações, porque nós não passamos também, mas requer de nós o quebrantamento, a vida no altar, a santidade, a comunhão e a intimidade com Deus. O que Paulo está dizendo é que Timóteo tenha intimidade com Deus, a experiência com Deus, uma vida no altar. Deus está falando com você nesta noite, que você tenha uma vida no altar, que agrade a Deus através da fé. A preocupação de Deus é uma vida de santificação, uma vida de comunhão, acima de tudo, de arrependimento, uma vida em comunhão com Deus e, acima de tudo, comprometida com Ele, com a sua palavra. Como ele disse aqui, um obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade, que ele não tenha vergonha, mas que maneje, que evite esse falatório, que seja um servo, né, que fale a verdade, fale a palavra de Deus. É isso que a igreja precisa, da palavra, para que cresça, se edifique, que a igreja de Deus precisa ser edificada nele, que a igreja é dele, e nós como servos vamos apenas alimentar o rebanho com a sua palavra. O que Paulo está dizendo aqui é uma autodisciplina, os cuidados com nós mesmos, e a vida sadia na fé, uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça, como disse Paulo a Timóteo, fortalece na fé, na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana e uma noite tranquila. Em nome de Jesus, vamos orar.